A galera pergunta bastante quando foi que eu decidi ir para Europa. Galera, eu decidi ir para Europa foi em 2019. Por que eu decidi ir para Europa? Porque na época os meus recursos eram muito limitados. Eu era barbeiro, eu tinha minha casa própria. Se eu soubesse, eu não tinha ido. Tinha minha casa própria, tinha minhas coisas, tinha minha moto, tinha meu carro, minha barbearia andava lotada. Porém, eu tava saturado. Porra, minha barbearia na frente de um córrego. Eu me lembro como hoje, 9 horas da manhã eu tava na barbearia. A mulher passou com um lixo e jogou dentro do córrego, velho. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, eu não quero isso mais pra minha vida, não. E na época eu tinha um conhecido que tinha ido pra lá, pra Portugal. E aí eu tava, já tava na cabeça, falei, porra, eu vou tentar em Santa Catarina, porque Santa Catarina é bem melhor e tal, e eu vou pegar e vou descer pra lá, pra Santa Catarina. E já tava com isso na minha cabeça, já de descer pra lá, pra Santa Catarina. E aí, rapaz, eu peguei e falei, não, vamos ver fora do Brasil, se tem mais oportunidade. E aí, eu fui, desci, cara. Fui lá para Portugal. Logo após a minha chegada veio a pandemia. A pandemia veio fudendo, rapaz. E eu meio com medo. E agora, o que é que eu faço? Chorava todo dia. E aconteceram várias situações comigo lá depois. Porra, eu cheguei num país que eu não conhecia ninguém. O meu conhecido seguiu o rumo dele, pegou a esposa dele, levou, sumiu. E eu fiquei literalmente sozinho lá, né? Fala você literalmente sozinho mesmo, só. Eu fiquei só. E aí, porra, eu chorando, lágrima cochou, falar, meu Deus do céu, o que é, cara? O que é, Deus, que você tem o projeto pra mim e tal. E aí eu peguei e continuei batalhando. Tinha uma conta Glovo, aluguei uma moto. Primeira moto que eu aluguei, tomei um golpe, o cara me alugou a moto. E aí chegou lá com o carro do seguro, levou a moto e eu procurei o cara, não achei até hoje. E tomei um golpe de 120 euros. E aí por aí foi indo, eu fui tentando de todas as formas. E aí cheguei na casa que eu tava. Quando eu cheguei na casa que eu tava, a mulher tinha dividido o quarto em três, cara. Tipo assim, um, dois, três. Pra alugar pra indiana. Ela falou, olha, como antigamente você pagava 500 euros, você e o outro conhecido, agora você vai pagar 500 euros sozinho, ou então vou ter que dividir o quarto pra três, porque esse quarto é caro e tal. E aí, rapaz, cheguei lá desesperado, mano. Eu cheguei desesperado. Falei, meu Deus do céu, e agora? E agora? Não ligue não, tá? Que eu tô deitado porque eu me acidentei e tô com o joelho ruim aqui. E aí, voltando à história. Eu peguei e é, fiquei desesperado. Fui pra rua porque uma coisa que eu tenho comigo, eu não consigo raciocinar dentro de casa. Eu tenho que andar, eu tenho que ir pra rua pra poder raciocinar direito, ver e colocar as ideias no lugar. E aí eu fui pra rua. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí eu peguei e falei, olha, eu vou pro LX. Fui no LX, fui procurando o quarto. Na época não era tanta gente assim como tá agora hoje em Portugal. Eu fui arrumei o quarto. Arrumei o quarto, tal. E aí fui lá conversar com a senhora. E galera, eu não tinha 1 euro. Eu não tinha um tostão na mão. Eu não tinha 1 euro, tá? Tinha um dinheiro lá, mas era da Globo, não poderia gastar na época. E aí eu fui e resolvi isso. Cheguei lá, marquei com a senhora, falei, e aí, Fran, muito grato pra ela. Um beijo, Fran. E aí, cheguei e falei com ela, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu vou receber dinheiro dia 5. E meti uma mentira lá pra ela e falei, eu vou receber o dinheiro dia 5, beleza? Aí ela pegou e falou, ah, então beleza, pode ser. Pronto, isso aí já era dia 20 e pouco, dia 28, se eu não me engano. Peguei e fui pra lá, meu irmão, na cara e na coragem. E antes disso tinha acontecido outras coisas, é, enfim, resumindo, né, a história. E aí fui pro quarto dessa senhora. Cheguei lá, trabalhei que nem um condenado, consegui pagar ela o mês, que antigamente a galera não pedia calção, só pedia só o mês pra entrar.
E aí paguei o mês para entrar. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu fiquei no quarto dessa senhora 1 ano e meio, quase 2 anos. Cuidava muito bem de mim, lavava minhas roupas. E eu acabei conhecendo a mãe de minha filha, né? E aí eu conheci a mãe de minha filha e tal. E aí a gente foi se conhecendo, foi pegando afinidade. E aí eu fui dormir no quarto dela. Mas na época, quando eu dormi no quarto dela, não podia. A mulher pegou e colocou ela pra fora. Ela pegou e regressou pra casa da mãe, que tinha uma briga, não me lembro, não me recordo bem. E voltou pra casa da mãe. Ela ficou me apertando: ah, vai ter que casar, vai ter que casar, vai ter que casar, bora, vai ter, vamos se juntar, vamos se juntar. E eu peguei e me ajuntei com ela. E isso, eu falei com a velha, falei, pô, Fran, eu vou sair e tal. E ela falou: ó, Luciano, eu não sou de acordo de você sair daqui, a gente dá comida, a gente vai faz mercado pra você. Eu acho que não é o ideal pra você sair daqui. Mas se você quer, se eu soubesse eu não tinha saído, né? Se você tem que sabe, você já é homem, você resolve sua vida e tal. E eu peguei e fui, né? Fui seguir minha vida. Eu e a mãe de minha filha, a gente moramos, nós moramos em um container, né? Que tinha 2 quartos e tal. Ela acabou engravidando, né? Engravidou. E aí a gente foi morar junto, só que não deu certo, me separei novamente. Só que quando a gente separou foi uma ocasião muito conturbado, né? Foi um bocado de besteira até o fim do nosso relacionamento, enfim. E aí eu fui morar na barbearia, que nessa época, do momento que a gente casou, eu abri uma barbearia, inclusive ela até me ajudou, não tira esse mérito dela, ela me ajudou pra gente abrir a barbearia. A gente tava já praticamente estabilizado, eu e a mãe do meu filho tava estabilizado, e a gente terminou por causa de besteira mesmo. E aí, isso eu já tava com minha barbearia, já tava com minhas coisas. E aí eu fui morar na barbearia. Quando eu fui morar na barbearia, como foi um fim de relacionamento repentino, eu tava com uma grana, né? E aí eu fiquei, dormi na barbearia uma época, morei na casa de um amigo meu, com o fim do meu relacionamento. E aí, beleza, vim para o Brasil. Aí vim para o Brasil, fiquei 2 meses, gastei o meu dinheiro todo de reserva, galera. Todo o dinheiro, eu tinha 8.000 euros guardado, que era a minha reserva. Eu gastei toda a minha reserva. Louco, me separei e tudo. Me separei, tava maluco, cheguei aqui, curti, bebi, tal. Beleza. Regressei para Portugal, dia 8 de abril de 2023. Quando eu regressei de Portugal, e quem viaja sabe que quando a gente vai assim, vai embora, a gente volta cheio de gás. E eu decidi abrir outra barbearia, só que eu não tinha capital. Eu não tinha capital, porém eu tinha muito nome na praça, eu tinha muita credibilidade com a galera, eu tinha muito tudo, muito nome. E decidi abrir essa barbearia. Já tinha uma que tinha um funcionário, quando ele chegou, eu demiti ele. E fiquei trabalhando em uma e abri outra. E coloquei um rapaz para trabalhar junto comigo. Porém, desculpa, essa barbearia, ela não correu bem. Ela não correu bem. Galera, foram 2 anos. Foram 2 anos para tentar manter uma empresa louca minha de pé, né? Que eu não sei o que passou na minha cabeça, que tem todo mundo falando comigo, rapaz, fecha, fecha, e eu tentando. E aí não deu certo, né? Enfim, 2 anos. 2025, eu já estava casado com outra pessoa, outro relacionamento. E aí eu me envolvi em aluguel de quarto, que foi outra coisa que eu fui me envolver, que é terrível. Até hoje eu tenho um prejuízo em relação a aluguel de quarto, tudo mais. E aí eu peguei e me envolvi nisso. Em outubro de 2025, eu entrei em um loop tão grande de estresse, de turbilhão de sentimentos. Eu e minha ex-parceira, a gente pegou e teve uma ideia de poder imigrar para a Espanha, galera. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Foi ter ido para a Espanha naquele momento. Por quê?
foi uma das piores coisas que eu fiz naquele momento. Porque eu não estava bem psicologicamente, eu já vi sobrecarregado das empresas, muita briga no relacionamento também, e ela também muito amargurada, e muitas coisas que vieram acontecendo. Eu fui imigrar. Para a pessoa imigrar, a pessoa tem que estar bem, tem que estar tranquila consigo mesmo. Você não imigrar desesperado porque quer sair daquela situação, porque você não vai ter saúde mental para poder observar as oportunidades, o resto das coisas. E aí, galera, a gente decidiu emigrar dia 10 de novembro de 2025. Pronto. Fomos para lá, eu desfiz de algumas coisas, imigrei com um dinheirinho que não foi esse dinheiro todo, mas a gente conseguiu se instalar, arrumamos uma casa não, um quarto, e aí eu voltei de novo para trabalhar de moto, de entrega. Eu trabalhando de entrega, galera, trabalhando muito à noite, a noite é fodida, velho. A noite é. Porque eu trabalhava todos os dias à noite, e aí acabei que não. Eu não dormia de dia e ia trabalhar à noite. Dormia de dia e ia trabalhar à noite. Eu nunca quase não via minha parceira e tal. E aí ela aguentou até 14 de janeiro. Aí teve uma briga besta. Terminamos nosso relacionamento dia 14 de janeiro de 2026, que foi agora, tá? E aí terminamos o relacionamento. Eu ainda consegui ficar na Espanha 3 meses após o fim do relacionamento. Por que eu não consegui ficar na Espanha? Galera, porque eu fui com um projeto. Porque eu já estava já saturado daquele... Saturado de estar na Espanha, estar sozinho. Porque quando eu estava em Portugal, eu estava com saturado, como eu acabei de falar anteriormente. E aí eu não queria ficar só. Eu peguei e regressei para Portugal. Regressei para Portugal, galera, em março de 2026, 10 de março, né? Que minhas coisas só acontecem tudo dia 10. Dia 10 de março. Eu regressei para Portugal para poder ver, né? Poder dar uma clareada na mente, porque me abalei muito com o fim do relacionamento. E aí eu regressei. Tá, regressei. E aí vi que eu tava famoso no Instagram e tal, tava bem. E aí comecei a ficar lá, tentar viver de publicidade, viver das coisas, viver de internet. Tentei. E aí fiquei lá até agora, junho, dia 12 de junho, fiquei em Portugal tentando fazer as coisas, tentando olhar as oportunidades, mas infelizmente Portugal está em um quadro que tá insuportável de se manter, cara. Não tem como. Tá muito limitado, tá tudo saturado. Se você quiser ter uma vida normalzinha, você vive lá. Mas pra mim, ter uma vida normal, eu não quero. Eu não quero. Eu quero viver o extraordinário. Porém, né? Muito difícil, mas eu tô tentando. E aí eu vim para o Brasil. Chegou no Brasil, me acidentei e agora estou aqui. E eu quero ver qual vai ser o próximo capítulo da minha vida, porque, meu irmão, eu não sei, tá? Eu não sei o que é que vai, como é que vai ser daqui para frente, eu não sei nada o que é que eu vou fazer. Eu não sei de nada. Então vamos ver e me acompanhe aí para ver os próximos capítulos, viu? Essa aí foi minha história do início de Portugal até o fim.